Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí com mais estudo, amados. E já agradeço aqui a minha irmã em Cristo, Ziane, de São Mateus, Espírito Santo. Agradeço a Paulo Pires, Adriano de Oliveira, Salete do Nascimento e a todos abençoados de todas as nossas redes sociais. Graça e paz, irmãos. Meus irmãos amados, eleitos de Deus em Cristo, se inscrevam se não forem inscritos. Dê os seus joinhas para ajudar o nosso canal a levar, esses conhecimentos a mais pessoas. Agradeço a cada um de vocês, graça e paz. E o tema desse estudo de hoje é: a carne é inimiga de Deus. Alguns pastores usam esse versículo para falar da vida pessoal dos irmãos da igreja. Estou sabendo também que muitos casamentos estão sendo desfeitos por causa dessa passagem aqui, referente a Gálatas 5. Amém, amados? Então hoje vamos explanar um pouco sobre as tais obras da carne que Paulo se refere aqui, e o que aconteceu naqueles dias. O que o apóstolo Paulo, estava querendo dizer aos Gálatas referente às seguintes coisas. Então vamos lá ver o que aconteceu nos dias de Paulo, que Paulo estava falando lá para o povo de Gálatas, referentes, Gálatas 5, se realmente é o que os pastores fazem, falando da vida dos irmãos da igreja, ou se trata de outra coisa. Então Gálatas 5 começa aqui, assim dizendo a Paulo aos Gálatas: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuemos fortes, firmes, resistentes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Então Paulo fala de liberdade, de jugo de servidão, escravidão, dizendo a eles para não se tornarem novamente a serem escravos. Então está falando a um povo, a uma época, a um povo. Não se refere aos irmãos da igreja. Amém? Temos que saber o que se passava em Gálatas naqueles tempos. Havia em Gálatas judeus, prosélitos. Prosélitos significa convertidos. E também muitos gregos, porque Gálatas ficava na Grécia. Mas eles eram prosélitos de Paulo. Serviam o evangelho pregado por Paulo, o evangelho da graça de Deus, qual Cristo deu a Paulo para ser o apóstolo da graça de Deus. Mas aqueles judeus ali, os prosélitos, eles estavam se desviando da graça de Deus e voltando às práticas levitas das obras de Moisés, elevando alguns gregos convertidos também a seguirem eles nessas práticas judaicas. E Paulo disse assim para eles: preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, era uma operação, tipo operação de fimose, que faziam para que as pessoas era uma das determinações para que as pessoas se tornassem judeu. Amém? Então Paulo está falando, vos
afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Não serviu de nada Cristo ter se sacrificado por vocês. Entenderam, abençoados? Isso que Paulo estava querendo dizer. E ele continua dizendo: repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Obedecer toda a lei é se enquadrar nas normas da lei. Normas de sacrifícios religiosos, obrações, tradicionalismo religiosos, ordenanças religiosas. Então Paulo diz mais a eles: quero dizer a vocês o seguinte: deixe o Espírito de Deus agir na vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Não ouçam a homens, ouçam a Deus. Isso Paulo estava querendo dizer. Não ouçam esses homens desviados da verdade, ouçam a Deus. A graça é diferente? É diferente. Assusta? Sim, assusta. Assusta quem não conhece ou quem nunca ouviu falar. Mas ela dá o conhecimento real das coisas, não só do Evangelho, mas também de nossa vida própria. Nos faz conhecermos melhor a nós mesmos. Agora, a lei estimula os desejos primitivos da carne e suscita ira. E Provérbios 15:1 diz a respeito disso. E ele fala lá: a resposta calma desvia a fúria. Quando a pessoa está nervosa, você dá uma palavra calma, uma resposta calma, e desvia a fúria da pessoa. Mas a palavra ríspida desperta a ira, suscita a ira, dá vida à ira, põe sol sobre a ira. Então Paulo estava mostrando a eles a diferença entre o jugo da lei, a escravidão religiosa, que mata o espírito, e a liberdade de Yahshua, Jesus, que edifica o espírito. Amém? Porque se você está passando determinadas coisas na sua vida, o pastor está dizendo: ore mais. Mas estou orando, pastor. Então alguma coisa de errado você está fazendo. Deus está castigando. Então, provérbio quer dizer que a pessoa, né, quando reclama com o pastor, ele sempre vem com o dedo ameaçador, né? Tem alguma coisa errada na sua vida. Você não está tendo fé. Você está dando ouvido ao diabo. E essas coisas assim nunca te dão uma palavra calma para edificar a sua vida espiritual. Sempre uma palavra condenatória. Sempre uma palavra condenatória. Sempre você tem que fazer, você tem que subir no monte, você tem que fazer jejum, tem que buscar mais a Deus. E isso se chega a ser cansativo, abençoados. E mata o espírito, porque não está te dando conhecimento nenhum, que você não precisa ir no monte, você não precisa fazer jejum, você não precisa buscar mais a Deus, porque Ele mora dentro de você. Por que eles não ensinam isso? Ah, está dando vazão ao diabo. Não existe diabo, abençoados. Diabo significa opositor. Não é um ser espiritual.
Não existe esse ser espiritual. Isso é falácia religiosa desse mesmo sistema corrupto que estão aí. Essa é a lei. Mesmo a lei dos fariseus é a lei que está implantada hoje no sistema religioso atual. Sai fora disso, já falei para vocês. Paulo está fazendo isso, mostrando a diferença da lei que te põe em julgo de escravidão. Escravidão mental, escravidão espiritual, e destrói e mata o seu espírito a cada dia. Né? E alcha, Jesus te dá liberdade, te dá vida espiritual, edifica o seu espírito segundo a verdade do seu evangelho. E não pastores que usam dessas palavras para falar da vida dos irmãos da igreja. Então, Gálatas 5,19, Paulo continua e diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Os sacerdotes traíam suas esposas, mas quando alguém do povo fosse pego, em traição, seriam julgados pela lei. Como também se faz hoje nas igrejas atuais. O pastor julga, segundo a palavra que eles dão, e alguns são até expulsos das igrejas. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos à raiva, os excessos à raiva. Aqui está escrito acessos à raiva. Deveria ser excesso, né? Mas sei lá. Está escrito aqui acessos à raiva. A ambição egoísta, a desunião, as divisões, isso tudo pertence à carne e não ao espírito. Você é um espírito habitando no corpo de carne. Então você tem que controlar, dominar esse seu corpo de carne. Que essas coisas são espirituais. O Evangelho da Graça é espiritual. As coisas da carne você tem que deter. Você tem que dominar. Gálatas pertencia à Grécia. E o que mais tinha lá era ídolos religiosos e vários deuses. E o corpo carnal, ele se apega a essas coisas materiais, a esse miticismo religioso. E aumenta cada vez mais a ira da carne, aumenta cada vez mais o impulso da carne e leva aqui o que diz 1:21, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, diz Paulo. Repito o que já disse antes: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Muitos dizem que não entrarão no reino de Deus. Aí pensa que o reino de Deus é no céu. O reino de Deus não é no céu, não, abraço. Então o irmão fala: eu gosto de beber vinho, eu gosto de beber uma cerveja, então não vou para o céu. Não tem nada a ver com isso não, amados. É bom que não bebam, mas errado é você perder sua consciência e cair no exagero, na imoralidade sexual, na agressão, na ofensa ao próximo. Paulo estava querendo dizer para aquele povo, e um dos deuses adorados lá pelos gregos, também foi adorado em Roma, um desses deuses, era chamado de Baco, considerado como o deus do vinho, onde fazia festas a adoração a Baco, regadas de muitas bebidas, sexo, orgia. Isso que não deve acontecer na vida
das pessoas. E isso não deve acontecer nas nossas vidas. E Paulo adverte dizendo, repito que, como já disse antes, o que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. O reino de Deus não se refere aos céus, mas o viver no Espírito, segundo o Evangelho de Cristo, que é espiritual. A graça de Deus é o reino de Deus, é o Evangelho do reino. Amém? Segundo a consciência carnal, jamais se pode compreender o Evangelho do reino de Deus. A graça é espiritual para o ser espiritual. A lei era espiritual, mas vendida, anunciada a um ser carnal, apegado às coisas materiais, à religiosidade, ao misticismo. E Paulo estava ensinando, não se escravizem de novo a essas práticas, a essas coisas que só se faz afastar o Filho de Deus, que é você em espírito, do seu Pai que é espiritual. Amém? É isso que Gálatas 5 estava querendo dizer, e não está querendo falar da vida pessoal dos irmãos da igreja. Amém? Você que me pediu esse estudo aí, pediu para que eu não falasse o seu nome, assim está feito. Espero que você tenha entendido aí o que Paulo estava querendo anunciar lá sobre esse assunto, mas não tem nada a ver com o seu pastor. Seu pastor está errado, está equivocado, está usando essa passagem, em vez de contar realmente a história que houve, mas está usando essa passagem para falar dos irmãos da igreja. Não é isso que está querendo dizer aqui, tá? Fique claro. Espero que você tenha entendido. Amém, amados? Espero que entendam, ouçam 1, 2 vezes, se firmem na graça de Deus, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Até mais. Graça e paz.